Olá, meus irmãos, eu sou o Pai Adriano de Ogum. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo. Não esquece de dar o joinha se você gostar deste vídeo. E indique para todos os seus amigos. E hoje nós iremos dar continuidade aos pontos cantados. Então hoje eu falarei sobre os tipos de pontos na Umbanda. Muito bem, pessoal. No vídeo anterior eu expliquei então os pontos cantados com suas fundamentações. Caso você não tenha assistido esse vídeo ainda, eu vou deixar ele então aqui em cima no card. Você pode pausar esse vídeo, assistir aquele primeiro ou deixar para assistir ele também assim que acabar esse vídeo, né? Eu já vou deixar inclusive no final para que você possa assistir. Hoje eu estarei falando sobre os tipos de pontos cantados que há na Umbanda, né? Nós sabemos que a Umbanda é muito ampla com os seus pontos cantados e hoje eu vou falar um pouco então de cada um desses tipos que existem na nossa querida Umbanda. Em cada momento da gira haverá então um tipo de ponto a ser cantado. Eu vou começar falando pelos pontos de firmeza. Mas o que seria o ponto de firmeza, né? O ponto de firmeza será aquele tipo de ponto que será cantado para se trazer algum tipo de firmeza pelo astral até o nosso terreiro, né? Eu vou dar até alguns exemplos de alguns desses pontos e vocês vão perceber então que nos pontos de firmeza não se há incorporação. Eu cantarei então alguns pedaços de alguns pontos e vocês irão perceber então, ó. Seu tranca-ruas, dá uma volta lá fora. Seu tranca-ruas, dá uma volta lá fora. O que for bom, bota pra dentro. O que não for, deixa lá fora. Então esse ponto você percebe que ele não está chamando a entidade tranca-ruas para incorporar em ninguém, e sim para fazer uma firmeza no terreiro. Outro, ó. Lá na porteira eu deixei meu sentinela. Lá na porteira eu deixei meu sentinela. Então esse ponto, né, que todos conhecem, e daqui para frente cada um vai cantar de um jeito um pouco diferente, né, nos terreiros, mas nós percebemos que esse ponto está tendo uma função de colocar, né, de assegurar o nosso guardião então na tronqueira. E um ponto de firmeza, ele não necessariamente tem que ser um ponto de Exu, né? Porque ele poderia ser um ponto de uma abertura com o intuito de que se haja uma firmeza no terreiro, né? E nós temos vários pontos que fazem isso. Por exemplo, me abre esta girogum, não deixa a demanda entrar. É hora, Ogum, é hora de trabalhar. Percebeu? Nós estamos cantando um ponto que é para Ogum, para que haja uma firmeza em nosso terreiro, né? E não para que se haja uma incorporação. Tem alguns outros pontos também, como por exemplo, numa hora de uma defumação, que o intuito quando nós estamos cantando para a defumação não é para ninguém incorporar, né? Você pode pensar em qualquer ponto de defumação que você conheça, né? E você vai perceber que a intenção não é basicamente em trazer uma entidade em terra, né? E hoje, graças a Deus, eu não vejo mais no meu terreiro, quando nós estamos cantando os pontos de defumação, eu não vejo mais ninguém tremer na assistência ou entre os filhos, né? Nós não vemos mais esse tipo de coisa, mas é comum ainda em alguns terreiros, quando se canta para a defumação, onde nós iremos limpar todo o ambiente para se trabalhar, nós vemos pessoas então tremer. E nós vemos, né, como por exemplo, aquele famoso ponto. Corre, gira, pai Ogum, filhos quer se defumar. Você vê que no ponto mesmo ele fala que os filhos querem se defumar e não filhos querem incorporar, né? E mesmo se houvesse uma incorporação em casos como esse, então a gente imagina, já que é um ponto para a defumação, a pessoa iria incorporar quem exatamente? Sei lá, as folhas?
iriam incorporar as ervas, é estranho, não é mesmo? Não é porque nesse ponto nós falamos de Ogum que tem que dar passagem para Ogum. Só tem uma pequena ressalva. Às vezes, né, em alguns terreiros, em alguns terreiros que antes de começar a fazer uma defumação na casa, o pai de santo ou a entidade que estiver presente ali, ele pode pedir então para que um médium incorpore, por exemplo, um caboclo, e o caboclo ele vai também ajudar e auxiliar durante o processo de defumação. Mas aí são coisas separadas, porque mesmo para poder trazer esse caboclo para se trabalhar, deveria se cantar então um ponto para que esse caboclo venha em terra e aí sim dá continuidade então no processo de defumação. E aproveitando já o ensejo então que eu mencionei, né, de uma chamada de um caboclo, né? Existem os pontos que são de chamadas, que são exatamente para que se traga as entidades para se trabalhar. O plano espiritual, ele já é todo preparado para que quando nós cantarmos então alguns pontos, o espiritual, né, o plano astral já sabe o que vai acontecer. Isso serve até para os médios e para todos da assistência, né, saber o que vai acontecer na gira. Né? Então, esses pontos que eu vou cantar agora, alguns desses pontos, seriam pontos que nós utilizaríamos em um processo de desenvolvimento mediúnico ou quando então se vai cantar para as entidades vir para trabalhar. Prestem atenção nesses pontos. O portão da Mata Virgem eu já mandei abrir, quem tem sangue de caboclo tá na hora de sair. Então nós já percebemos que nós estamos cantando para que as entidades, né, para os caboclos, possam vir então no terreiro e começar a trabalhar. Olha esse outro ponto de Exu. Cadê Exu? Cadê você? Agora eu estou chamando porque agora é para valer. Acho que todos conhecem esse ponto. Vou cantar mais um ponto que é de caboclo também, né? O Seu Pena Branca. Seu Pena Branca é o rei, e que nas matas mora. Oi, venha ver seus filhos, meu pai, que tanto lhe adora. Esse também é um ponto que é para fazer uma chamada de uma entidade. Então, basicamente, para se reconhecer um ponto que é de chamada, ele sempre vai pedir para um preto velho vir, para um caboclo vir. Chama os caboclos das matas, que é para trabalhar. Basicamente isso. Né? Ele vai pedir para vir trabalhar, ou vai dizer que o portão está aberto e quem é dessa falange deve vir trabalhar. O que é totalmente diferente dos pontos de firmeza, que foi o que eu expliquei, né, anteriormente. Além desses dois tipos de ponto, tem um outro tipo de ponto, que são os pontos de sustentação. Basicamente, os outros pontos que nós conhecemos, ou a grande maioria desses pontos que nós conhecemos, ele se encaixa perfeitamente nesse tipo de ponto, né? E quando nós iremos cantar, então, esse tipo de ponto? Normalmente, depois que as firmezas já estão todas prontas, depois que as entidades já estão todas em terra, ou grande parte delas já foi dado a autorização para eles virem para trabalhar, e ele precisa, então, as entidades precisam controlar essa energia em que está, dando sustentação para o terreiro inteiro. Então, por exemplo, pode ser que a energia do terreiro esteja indo para uma energia um pouco mais densa, então é necessário sustentarmos a energia que estava no começo. Ou se nós precisamos trabalhar com a energia e manter ela para que ela não caia, para evitar que ela caia. Então nós iremos cantar esses pontos de sustentação. E esses pontos de sustentação, normalmente eles vão contar alguma historinha de alguma entidade, ele vai citar o nome de uma entidade, mas não necessariamente estaria então chamando elas para trabalhar. Eu vou deixar alguns exemplos para vocês também. Ó. Na Baixa do Sapateiro, formou-se uma confusão, era o malandro Zé Pilintra, sambando de pé no chão. Esse ponto eu não estou chamando o seu Zé Pilintra para trabalhar, eu estou apenas dando uma sustentação e falando que essa é a história dele. Inclusive, acabei de lembrar uma.
Esta é uma história que aconteceu comigo. E por aí vai. Então é um ponto que ele vai contar uma história de um Exu. Né? Então, todos os pontos que nós conhecemos e cantamos dentro de nosso terreiro, a maioria deles será então um ponto de sustentação. Só tem esses 3 tipos? Claro que não, porque nós temos pontos para quebrar uma demanda, nós temos ponto para demandar, existem pontos para consagração, nós temos os pontos que são dos donos do terreiro, né, dos donos da casa, nós temos pontos em louvação aos orixás, nós teremos pontos então que serão cantados na hora de um batismo, na hora de um casamento e por aí vai. Mas o que nós temos que prestar atenção será basicamente nas letras. As letras estarão mostrando para a gente o tipo de ponto que é. Bom, eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Eu sou Pai Adriano de Ogum. Nos vemos nos próximos vídeos. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal agora mesmo e deixe o seu like. Até a próxima, pessoal.